Olá e bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Cavalier e eu vim aqui dividir com você todas as dicas que eu tenho para te dar sobre o processo seletivo americano. E como é que eu sei bem o processo seletivo americano? Eu tenho 18 anos de Estados Unidos, mais de 15 anos de experiência trabalhando para as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, e hoje eu me encontro na Microsoft. E é um prazer dividir com outros brasileiros tudo o que eu aprendi para te ajudar a se colocar nas empresas americanas. Então hoje eu vou dividir com você uma das coisas que eu sempre tento enfatizar quando eu estou conversando com brasileiros que estão passando pelo processo seletivo americano, que é a questão de seguir o processo. Existe um processo muito específico quando a gente está fazendo parte de seleções para empregos nos Estados Unidos. Então, eu quero te dar um overview do que é um processo seletivo americano, de cabo a rabo, de zero ao sucesso. O que você deve esperar quando você começar a entrevistar para as empresas aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Eu quero falar com você que chegou nos Estados Unidos há pouco tempo, ou que talvez agora começou a ter interesse em trabalhar numa empresa melhor, numa empresa mais estruturada, que provavelmente vai te pagar melhor. Então, quando você pensar em começar a procura de emprego para as empresas nos Estados Unidos, para empresas que realmente possam te dar um salário mais adequado, esteja preparado para passar por um processo seletivo que vai pedir muito de você. Tá? Mas não tenha medo. Aqui no meu canal eu vou te dar todas as dicas e também no Instagram, Natália Cavalier, eu divido com você todas as informações para te preparar para entrar no mercado americano. Mas eu quero falar para você mais sobre o que você pode esperar. Vamos ter uma ideia do que é um processo seletivo aqui nos Estados Unidos. Que uma das coisas mais importantes para você saber aqui nos Estados Unidos, 90% das empresas vão te perguntar as mesmas coisas, vão te avaliar de uma forma muito específica. Claro que cada empresa vai ter o seu próprio processo. Umas demoram mais, outras demoram menos. Algumas vão colocar você para entrevistar com 2 pessoas ou 10 pessoas. E as maiores empresas como a Microsoft, a Amazon e o Google, você vai ficar entrevistando por uns meses, provavelmente uns 2, 3 meses, antes de receber uma oferta de emprego. Então é importante que você saiba quando você está entrevistando para as maiores empresas, o que esperar desse processo seletivo. Vamos lá. Primeiro, você provavelmente vai entrar em contato com um recrutador. Geralmente as coisas começam com um recrutador. Ele é terceirizado ou é da própria empresa. Ele vai entrar em contato com você e vai dizer, ou por e-mail, ou por telefone, geralmente por telefone, para te dizer que o seu currículo foi selecionado e que ele gostaria de saber a sua disponibilidade para uma primeira ligação com ele ou com um recrutador interno da empresa. Daí você já vai entender qual é o processo. Por quê? Provavelmente o recrutador vai dividir com você algumas informações importantes do processo. Ele vai te falar, olha, vamos fazer essa conversa hoje para que eu possa saber um pouco mais sobre você. Passando desse processo para poder te conhecer, se você se qualificar, nós vamos entrar na próxima etapa, que seria para falar com essa pessoa. Ou então, para depois você falar com um hiring manager. Então, quando a gente recebe essa ligação do recrutador, eu não quero que você pense que não é importante. Eu tenho muitas pessoas que falam, é só uma conversa. O recrutador vai me ligar e eu vou conversar com ele. Isso é um grande erro. Quando o recrutador ligar para você, se comporte como se fosse qualquer outra pessoa que possa estar fazendo a decisão da sua qualificação. Por que eu digo isso? Porque ali é a sua porta de entrada. Essa pessoa vai decidir se você passa ou não para a próxima etapa. Então, nada mais justo que você dê a essa pessoa o seu melhor
e tente vê-la como uma pessoa chave para o seu sucesso. Depois de você falar com o recrutador, que provavelmente vai ser sim uma conversa um pouco informal, ele vai dizer para você, olha, eu acho que você é um good fit, você pode ser uma pessoa certa para a vaga e eu vou te falar qual vai ser o próximo step. Depois do recrutador, você vai receber um e-mail pedindo sua disponibilidade para falar com outra pessoa. Eles vão provavelmente pedir um calendário e dizer, marque aqui a sua disponibilidade. Então, você pode colocar que você está disponível segunda, terça e quarta, de 10 da manhã até as 2 da tarde. E assim eles vão marcando outras entrevistas. Geralmente, você vai falar com pelo menos 2 pessoas antes de falar com o decision maker. Quem é o decision maker? A pessoa que faz a decisão pode ser quem está contratando aquele gerente, mas pode ser uma pessoa acima daquele gerente. Geralmente é o caso. Então se prepara para pelo menos 1 ou 2 entrevistas antes de falar com a pessoa mais importante. Nesse processo, é importante que você esteja preparado. Eu vejo muita gente achando que vai simplesmente ter uma conversa, que você vai só contar um pouco da sua história. Eu tenho aqui o meu currículo, eu vou contar um pouco da minha história. Esse não é o processo seletivo americano. É aí que muita gente erra. Processo seletivo americano não é só você ir lá e dizer por que você é bom e que a sua história de trabalho. Olha, eu tenho mais de 10 anos de trabalho, eu faço isso há muito tempo, eu sou boa, tá? Pode me contratar. Não funciona assim. Não funciona só na empatia, se a pessoa se conectou com você. Isso ajuda, mas isso não vai determinar que você é a pessoa certa. Então, quando você estiver fazendo as entrevistas, foca em estar preparado. Eu falo muito da preparação para a entrevista na minha mentoria. Eu dou o passo a passo para como responder as perguntas. Você tem que ter, no mínimo, o entendimento das perguntas no formato STAR, tá? O formato STAR é resposta para perguntas difíceis, que você vai focar em dar para a pessoa que está te entrevistando todas as respostas no formato que vai ter qual foi a situação, qual foi o task, então o que você teve que fazer, qual foi o action, né? O que você fez e qual foi o resultado. Então esse é o método STAR. Você tem que focar em usar esse método durante a sua entrevista. Então, quando você passa por esse momento, você já fez a entrevista, você se preparou, você conseguiu responder as perguntas com muita facilidade, qual é o maior erro que você pode cometer no final da entrevista? Não ter perguntas. Aqui nos Estados Unidos, você tem que vir com perguntas prontas, perguntas boas, perguntas que façam que o entrevistador olhe para você como uma pessoa que procurou saber sobre a empresa, entende da vaga, sabe o que está falando. Então, as perguntas têm que ser perguntas inteligentes. Não é simplesmente perguntar quantas pessoas tem no nosso time? Ou qual é a melhor qualidade que uma pessoa que trabalha aqui? Essas perguntas ele já tem, tá bom? Você tem que focar em perguntas de qualidade, em perguntas como qual seria o próximo passo desse projeto que vocês estão desenvolvendo e como é que essa nova pessoa entrando no seu time vai poder alavancar as vendas ou vai conseguir te ajudar a agilizar o processo. Você tem que colocar na cabeça do entrevistador resultados que ele quer ver, como você conseguiria ser a pessoa para ajudar. E você vai conseguir fazer isso durante essa conexão no final da entrevista, quando você vai perguntar coisas para o entrevistador, tá bom? Depois de você passar por todas essas entrevistas, conseguiu chegar até o gerente, fez uma boa entrevista com o gerente, e agora é só a hora de fazer o quê? O follow-up. É esperado que o candidato mande um e-mail de agradecimento para cada pessoa que ele entrevistou, todas as vezes que ele entrevistou, e que coloque novamente a sua intenção de fazer parte da empresa. O que é um thank you note? Você tem que colocar
Foi muito bom falar com você, falar o nome da pessoa. Foi um prazer, continuo muito interessado na vaga, espero ter respondido todas as suas perguntas adequadamente. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que você ainda tiver. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua consideração. I'm looking forward to working with you. A gente fecha com: eu aguardo ansiosamente a oportunidade de poder trabalhar com você. E aí a gente fecha esse ciclo do processo seletivo americano. Então agora você já sabe que o processo seletivo americano tem todo passo a passo, uma estrutura que você pode seguir sem medo assim que você estiver preparado para encarar o processo seletivo americano. Então, boa sorte para você e muito sucesso! Se esse vídeo faz diferença na sua vida, por favor, dá um like, já me segue para que eu consiga compartilhar mais ensinamentos com vocês e te ajudar a chegar no seu próximo nível aqui na América.